Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Seduc Servidores. Hoje falaremos sobre um tema fundamental para quem está se preparando para o concurso de professores da educação básica. Falaremos sobre o conteúdo abordado no módulo 2. E para responder todas as dúvidas de vocês, trouxemos aqui Joabson Pena, que é membro da comissão especial do concurso. Seja bem-vindo, Joabson. Obrigado, Carol. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tentando esclarecer algumas dúvidas em relação ao nosso concurso. Bem, esse concurso ele traz uma novidade muito importante na forma como as provas estão sendo elaboradas. É a inclusão do que nós chamamos de conhecimento didáticos pedagógicos especializados, que se desdobram em conhecimento pedagógico do conteúdo especializado e também habilidades e competências sobre o conteúdo. Diferentemente dos concursos tradicionais, que cobram apenas o domínio teórico da disciplina, esse edital ele traz uma novidade que é a capacidade do professor em transformar esse conhecimento em práticas de ensino eficazes. Ou seja, este concurso ele não avalia somente o que o candidato sabe, mas como ele pode ensinar isso. Essa mudança ela é inspirada nas formulações criadas pelo educador norte-americano Lee Schumann, que marca um avanço significativo na seleção dos professores, porque ele reconhece que o bom docente não é aquele que somente domina o conteúdo, mas é aquele também que sabe ensinar o conteúdo de forma significativa para os seus estudantes. Joabson, você explica para a gente o que é as habilidades e competências sobre o conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo especializado? Ótima pergunta, Carol. É importante dizer que nesse módulo nós estamos falando sobre o que o professor precisa ensinar e sobre como ensinar. O que é o ensinar? É as habilidades e competências sobre o conteúdo. Nós precisamos aqui verificar se o nosso profissional que está sendo contratado pela rede, que vai ser selecionado, se ele tem o domínio do conteúdo, se ele sabe o que vai estar ensinando. Então, por exemplo, vamos pensar no professor de matemática. Ele sabe álgebra? Ele sabe geometria? Ele sabe estatística? Então, isso é habilidades e competências sobre o conteúdo. Já o conhecimento pedagógico do conteúdo especializado se refere a como ensinar esse conteúdo. O professor, ele não precisa apenas saber do conteúdo, ele também precisa saber como ensinar esse conteúdo. Então, ele tem o domínio do conteúdo? Ok, mas ele sabe como ensinar esse conteúdo? Ele tem a didática do ensino desse conteúdo? Ele sabe quais são as dificuldades que um aluno tem, por exemplo, ao aprender álgebra, ao aprender estatística? A gente sabe como professor que muitas vezes um conteúdo ele precisa ser adequado para que o estudante, lá na outra ponta, ele entenda o que vai ser aprendido. Então, muitas vezes, os estudantes têm algumas dificuldades. Então, é aí que entra a capacidade do professor de ensinar, usar analogias, usar exemplos que possam fazer com que o ensino seja de fácil entendimento para que esse estudante possa ter um ensino eficaz. Por que é tão importante que um concurso público não avalie somente o conhecimento do conteúdo, mas também o conhecimento pedagógico desse conteúdo? Carol, é importante dizer que a prova não somente valoriza o conhecimento técnico desse profissional, do conteúdo, mas também que ele saiba como ensinar esse conteúdo. Então é importante dizer que esses dois campos eles andam juntos. Até então, os concursos tradicionais valorizavam muito o conhecimento técnico de um conteúdo que o profissional precisava demonstrar na hora de fazer a prova. Mas agora, com esse novo concurso, nós estamos dizendo o seguinte: eu preciso que esse profissional demonstre a sua capacidade de poder transformar esse conteúdo técnico de uma forma eficaz para que o estudante possa aprendê-lo. Interessante isso, Joabson. E muitos candidatos estão acostumados a estudar apenas a teoria da disciplina. Como que o CPC vai aparecer na prova? Interessante, Carol. O candidato ele precisa saber como ensinar esse conteúdo de forma eficaz. Vamos dar um exemplo aqui para os professores de ciências. Por exemplo, na hora de ensinar fotossíntese, é importante que o professor saiba o que é fotossíntese? Sim, mas ele também precisa saber como ensinar de forma eficaz fotossíntese. Não somente explicando o conteúdo, mas também dando exemplos práticos e que sejam muito próximos, inclusive, do cotidiano do estudante, para que assim ele possa entender da melhor forma possível o que é uma fotossíntese. Vamos pensar também nas frações. Quando o professor de matemática está ensinando frações, não é importante apenas que ele tenha um conhecimento técnico sobre o que é frações, mas ele precisa dar exemplos claros de como o estudante ele pode usar esse conhecimento no dia a dia. Ele precisa entender quais são as dificuldades que um estudante pode ter ao aprender frações. Então, esses são elementos importantíssimos que vão estar presentes na hora de responder a prova objetiva ou até mesmo na prova discursiva.
Ou seja, não basta saber a matéria, o candidato precisa demonstrar que sabe ensiná-la de forma eficaz. Perfeito. E para finalizar, qual a sua mensagem para os candidatos que vão realizar a prova desse concurso? Candidatos, fiquem tranquilos. A introdução do módulo 2, que se refere aos conhecimentos didáticos pedagógicos especializados no nosso concurso, como critério de seleção, é um avanço importantíssimo na valorização da profissão docente. Ele mostra que não basta apenas decorar o conteúdo. É preciso que o candidato reflita sobre o ensino, sobre o estudante e o contexto escolar. Esse concurso é uma oportunidade única de mostrar que você é muito mais do que um especialista em determinado componente curricular. Você é um educador com visão de aprendizagem e compromisso com a qualidade de ensino. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Joabson, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tentando esclarecer algumas dúvidas. Desejo sucesso na hora da prova e esperamos encontrá-los aqui na nossa rede no próximo ano. Até mais. Você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse podcast com quem está se preparando para o concurso e se inscreva no nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais. Até logo!